Boa noite, pessoal. Meu nome é Ademir, eu sou professor de língua portuguesa da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professora Ceci Cardoso Porfírio. Tudo bem com vocês, pessoal? A partir de hoje, eu vou começar a trazer para vocês, em pequenas aulas de 10 a 15 minutos, a matéria que nós trabalharemos durante o sétimo período da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, da matéria Língua Portuguesa. Tudo bem? Esse material, pessoal, que eu estou passando para vocês, é um material que foi montado originalmente para ser um exercício semanal, mas eu fui vendo o potencial da matéria, do assunto, que é ligado a estratégias de leitura e interpretação de texto. Eu vislumbrei o potencial que esse tipo de matéria tinha e resolvi montar o material para ser acompanhado por vocês via formulário eletrônico, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês leiam o formulário de maneira ponderada, mais de uma vez, de preferência, porque a minha aula inteira, basicamente, é traduzida ou é sintetizada nesse formulário eletrônico, tá? Então, pessoal, no primeiro momento, a gente está trabalhando, a rede de educação municipal daqui da cidade de Uberlândia, ela está trabalhando com estratégias de leitura e interpretação nos primeiros ciclos, nas séries do ensino fundamental, nos anos finais. Essa é a matéria que está sendo trazida. Para fins didáticos, eu separei essas estratégias de leitura e de interpretação de acordo com seus graus de complexidade, desde os mais básicos até os mais avançados, sempre que os reconhecimentos mais básicos eles começam a partir do sexto período, tá? Então, essa matéria para vocês aqui de sétimo período seria o segundo passo nesse degrau que a gente vai trabalhar com essas estratégias, mas não significa que a gente vai trabalhar só com as matérias, ou só com essas estratégias que eu vou trazer para vocês aqui. A gente vai trabalhar com todas as estratégias de leitura e interpretação. Só que para fins didáticos, para não confundir a cabeça de vocês, porque tal qual um aluno que anda de bicicleta, vocês também têm faixas de compreensão. Não adianta, como uma pessoa, uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, eu solte vocês numa bicicleta sem rodinhas, numa via de alta velocidade, não faz sentido eu soltar vocês a fazer essas análises dessas estratégias que são mais acuradas, que são mais densas, que são mais de difícil compreensão, em alunos que estejam nos primeiros ciclos de educação de jovens e adultos. Então, a gente vai fazer esse processo, pessoal, de maneira bem gradual, devagarzinho, passo por passo, mas vocês vão ter acesso a todo o material, tá? Dos outros ciclos, inclusive, porque essa matéria, essas estratégias, elas são utilizadas pela gente durante toda a nossa vida, e não apenas durante um período da escola ou um ano da escola, entendeu? Então, vira e mexe, a gente vai estar voltando a essa matéria. Bom, pessoal, eu fiz uma pequena arte aqui no começo do material de vocês, que é a chamada interpretação para leitores iniciantes. Olha só. No caso, o professor ainda classifica vocês, enquanto alunos do sétimo período, como leitores iniciantes, pessoal, porque vocês ainda não têm aquele contato mais aprofundado com o texto que o professor tem, ou que um aluno de ensino médio tem, por exemplo. Os vários gêneros de texto, as finalidades que cada gênero tem, vocês ainda não pararam, não pegaram essas ideias, entendeu? Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar com essas questões mais simples. Eu trouxe aqui para vocês, existem várias estratégias de leitura, pessoal. Estratégias de leitura e de interpretação que começam a ser realizadas antes mesmo de você decodificar, de você interpretar as palavras. Interpretar as palavras, pessoal, ler, nada mais é do que decodificar uma determinada língua. Do mesmo jeito que é interessante quando a gente descobre um código para a gente invadir um cofre ou para que a gente tenha acesso, por exemplo, a uma determinada pasta de arquivos, é essa mesma emoção, pessoal, que a gente sente quando a gente começa a interpretar ou a decodificar as palavras, ou mais simplesmente, pessoal, quando a gente começa a ler.
Ler nada mais é do que você pegar um código que antes era desconhecido, você aprender a utilizar esse código e aprender os meandros desse código, e aí você começa a utilizar ele no seu dia a dia. Então, pessoal, o que que acontece? Quando nós temos acesso a esse código, a essa leitura, quando a gente consegue é, apreender os sentidos de determinados símbolos juntinhos uns com os outros, igual a gente está vendo aqui, e esses termos juntinhos, eles formam um conceito, e esse conceito nos faz lembrar de alguma experiência ou de algum objeto que a gente tem conhecimento na vida da gente, e faz a gente associar essa ideia desse objeto com aquilo que está escrito aqui na tela, pessoal. Esse processo, de determinada forma, ele acaba deixando a gente dependente, porque a emoção é muito forte, pessoal. Ler é algo emocionante, pessoal. Quando a gente começa a dominar esse código, essa decodificação, a gente começa a querer encontrar todas as respostas para a interpretação de um texto, pessoal, naquilo que está escrito, nas palavrinhas e nos significados dessas palavrinhas, entendeu? Mas, pessoal, existem estratégias que começam antes mesmo da gente ler essas palavrinhas. Essas estratégias, elas são chamadas de predição. É uma técnica, é um conjunto de atos onde a gente possa ter um conhecimento global sobre o que trata o texto, mesmo antes que a gente comece a ler as palavras, pessoal. Essa é uma das várias estratégias de interpretação para leitores iniciantes, a chamada predição. A segunda dica que o professor coloca aqui, pessoal, é a famosa leitura em voz alta e gravação. Essa aqui, pessoal, é o tipo de estratégia de leitura que a gente faz quando a gente já está lendo texto. Ao mesmo tempo que a gente lê e decodifica as palavras na cabeça da gente, ao mesmo tempo a gente pode se utilizar dessa estratégia de leitura em voz alta e gravação. E por quê, pessoal? Porque quando você se escuta, quando você se grava, por exemplo, tem muito o professor que vos fala, eu sou um adepto dessa estratégia da gravação da minha própria leitura, pessoal. Muitas vezes eu gravo os livros que eu leio, as ideias que eu tenho, ou determinados parágrafos de um texto, por exemplo, que eu quero escrever, para eu não perder essa ideia, ou mesmo para que eu possa refletir sobre essa ideia durante um tempo, para eu não perder o fio da meada, eu costumo me gravar. Eu tenho um gravador aqui no meu telefone e eu coloco um texto em específico que eu quero ler e faço essa leitura fazendo a gravação, pessoal. É lógico que pode acontecer um erro, uma falha ou outra, um problema de entonação, mas isso é o de menos, pessoal. O mais importante é que escutar-se lendo pode ser uma ótima alternativa de fixação dos conteúdos e de aprimoramento dos seus argumentos. Essa é uma outra estratégia. Então, percebam bem, pessoal, na predição, você realiza a predição antes da leitura do texto. A leitura em voz alta e a gravação da sua leitura ela é realizada durante o processo de leitura. Outra dica que o professor pode passar para você, e essa já está ligada à questão da predição, antes de você ler o texto, pessoal, é a questão da representação visual do texto no papel, entendeu? Muitas vezes, mesmo que a gente não tenha ideia sobre o tipo de texto sobre o qual nós estamos frente a frente, ou mesmo especificamente sobre se a gente não entende uma língua na qual o texto é escrito, por exemplo, um poema em russo, ao nos depararmos com um poema num pedaço de papel, mesmo que não compreendamos a língua na qual ele é escrito, a gente bate o olho e de cara já podemos falar: eu acho que é um poema, professor. Por quê? Porque o jeito como as palavras se distribuem no papel, por meio de versos, de estrofes, não se utilizando do espaço todo da margem e da linha para poder descrever determinada, determinada ação ou determinado texto, já dá uma ideia, pessoal, de que
esse tipo de disposição visual, ela não é feita por acaso. Ela é feita, pessoal, para que o texto possa ter ritmo, sonoridade e que possa representar o máximo possível de sentimentos, pessoal, no mínimo de palavras. A ideia fundamental de um poema, a ideia fundamental da poesia, se a gente pudesse resumir ela, seria isso, pessoal: representar o máximo de sentimento no mínimo de palavras possíveis. E para isso, o escritor, o poeta, ele precisa burilar, ele precisa esfregar, tirar aquelas partes que são mais quadradonas e mais ásperas das palavras, para que elas sejam colocadas num pedaço de papel e que elas possam ser lidas de uma maneira simples, de uma maneira sonora, para que as palavras elas saiam, as sonoridades e as palavras elas saiam da boca de vocês quase que sem perceber, entendeu? Essa que é a função de uma representação visual de um texto, como um poema, por exemplo. Mas o poema não é o único exemplo, pessoal. A gente pode trabalhar com relação a outros temas que envolvem outros gêneros que envolvem a representação visual daquilo que está sendo escrito. Por exemplo, uma propaganda, ou mesmo uma bula de remédio, ou uma tirinha de jornal, uma revista em quadrinho. Todos esses textos, eles têm uma representação visual que é única deles. E essa representação visual, essa maneira como o texto se apresenta no pedaço de papel, essa compreensão também é importante para que a gente possa saber como a gente deve se portar diante de um texto, pessoal. Então, mesmo antes de você começar a traduzir ou a decodificar as palavras e os significados dela, você já começa a trabalhar e a interpretar um texto, entendeu? Próxima dica que o professor colocou, pessoal, já é uma estratégia que está colocada depois da leitura do texto, depois da decodificação das palavras, que é a questão dos resumos. Resumos, professor, alunos, nada mais é do que as famosas, são feitas com aquilo que a gente chama hoje em dia das famosas tags, que são aquelas palavras-chave que a gente encontra em alguns textos na internet, entendeu? Localizando essas tags, essas palavras-chave, você pode criar frases que vão servir para você poder condensar todo o sentido de um texto em uma palavra ou em uma frase, por exemplo. E com essa frase, que vai fazer um resumo de um parágrafo inteiro, você pode começar a realizar um resumo ou uma síntese. Tudo bem, pessoal? Que nada mais é do que você colocar os argumentos principais de um determinado texto para que ele possa ser, para que uma pessoa que não tenha tempo de ler aquele texto ou não tenha acesso ao texto inteiro, ele possa entender do que o texto se trata, mesmo sem precisar lê-lo na plenitude. Por fim, pessoal, outra estratégia que eu coloquei para vocês aqui é uma estratégia de pós-leitura, de depois que você lê o texto, depois que você decodificou as palavras, que é o questionamento do texto, que é a boa e velha setinha, pessoal. Aquele grifo, aquela palavra que você não sabe o sentido, que você coloca, você puxa uma seta, ou você passa um marca-texto, ou você grifa a palavra por baixo, para que você possa olhar o significado depois, um determinado parágrafo que você acha que contém alguma informação importante, ou alguma dúvida que você tem em determinado parágrafo, isso tudo, pessoal, é colocado por meio, isso tudo é questionado, e tudo é ressaltado por meio dessas perguntas, desses questionamentos que você faz no texto. O questionamento do texto, pessoal, nada mais é do que você conversar com o texto propriamente dito. Um texto são palavras que são ordenadas de determinada forma que traduzem ideias. Se você vai concordar ou não com essas ideias, pessoal, já é um outro momento em que a gente vai trabalhar e se posicionar diante das ideias desse texto. Então, mais do que nunca, para que a gente possa pensar, refletir, se posicionar sobre o texto, é necessário que a gente o questione, é necessário que a gente o pergunte.
Não aceitemos, pessoal, todas as verdades como se elas fossem inquestionáveis, entendeu? Um bom leitor é um leitor desconfiado, é um leitor que procura, que pesquisa, que compara, que protege informações, que duvida, inclusive. E por fim, pessoal, a maior dica de todos, para aqueles, principalmente vocês que estão tendo contato com textos e com a própria decodificação das palavras, é: seja perseverante, pessoal. Seja paciente, seja perseverante, que o processo de leitura, tal qual um músculo, quando a gente vai na academia, e a gente precisa durante meses e meses ficar exercitando, o processo de leitura, pessoal, é um processo que exige perseverança e paciência da nossa parte, tudo bem? Então, não desistam, perseverem. Quanto mais lemos, assim como a analogia que eu fiz aqui da academia, mais rápidos aprendemos essas técnicas e, por vezes, depois que a gente já está até treinado nessas técnicas durante um tempo, a gente já consegue realizá-las sem mesmo que a gente consiga perceber que a gente está realizando essas técnicas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje a aula fica aqui. Eu agradeço a presença de vocês. No próximo encontro, nós continuaremos durante 10, 15 minutos e entraremos especificamente no conteúdo da matéria do sétimo período da educação de jovens e adultos. Tudo bem? Eu agradeço a vocês e tenham uma boa noite.